O vídeo de hoje vai ser um pouco mais sério do que o normal, porque a gente vai discutir aí uma polêmica que tá afetando aí Hanyono e a Shahime. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek, e como eu disse na intro bem curtinha, hoje a gente vai discutir aí a idade da Rin e também a polêmica que está acontecendo de um possível cancelamento de Hanyono e a Shahime. Então para você entender tudo, fica até o final. E desde já eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo para dar uma força pro canal, comentar se você já sabia a respeito dessa polêmica e o que você acha a respeito, lembrando sempre sobre respeito. Porque independentemente da sua posição, o mais importante é a gente respeitar uns aos outros e tentar dialogar para entender os pontos de vistas e então aí crescer enquanto comunidade. E antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês sobre a polêmica que tá rolando. E aí a gente vai explicar um pouquinho sobre a idade da Rin e alguns conceitos, algumas coisas que a gente precisa entender no contexto do que tá acontecendo. Depois da exibição do episódio 15 de Hanyono e a Shahime no último final de semana, onde nós tivemos confirmados ali o nascimento de Toei Setsuna e quem é a mãe delas enquanto Rin, o que a gente na verdade já sabia fazer um tempo, porque a Seiyu já tinha confirmado, já tinha saído na revista Animage. Mas agora, com a confirmação indiscutível por meio do episódio que foi apresentado, algumas pessoas se incomodaram e começaram a levantar aí algumas tags no Twitter como Stop Sunrise, Stop Hanyono e a Shahime, ou até mesmo acusando a empresa de ali incentivar um relacionamento entre menores de idade e maiores de idade. Além de acusarem a empresa também de promover ali um aliciamento, um grooming, através do anime. Esses tweets, esses ataques foram feitos mencionando os twitters oficiais de Hanyono e a Shahime e da própria Sunrise, e que eu vou deixar para vocês tanto aqui na tela quanto na descrição do vídeo, justamente para que independentemente do posicionamento vocês possam se manifestar. Não, eu não estou incentivando as pessoas a atacarem, a fazerem cancelamento do anime, mas eu acho que a gente tem que considerar aí também uma liberdade de expressão, uma liberdade das pessoas em manifestarem o que elas concordam ou não. Afinal, Hanyono e a Shahime é um anime que foi feito justamente para responder os anseios dos fãs de Inuyasha que queriam por mais. Mas antes de vocês me cancelarem e desistirem desse vídeo achando que eu estou incentivando o cancelamento de Hanyo, esses mesmos twitters também servem para quem quer apoiar o anime, porque algumas pessoas começaram em resposta para mostrar que nem todo mundo está em desacordo com o que foi apresentado no anime, levantaram as tags Thank You Sunrise, mencionando a empresa e também mencionando a conta oficial de Hanyono e a Shahime, mostrando ali a gratidão por terem feito esse anime, que é a continuação tão esperada de Inuyasha. Inclusive essa tag, essa Thank You Sunrise, alcançou os trend tópicos, as tendências do Twitter, demonstrando que aparentemente está havendo uma maior aprovação do que uma reprovação a respeito de Hanyono e a Shahime. Então, independentemente do lado, vocês podem usar esses twitters aí para se manifestar, tanto em apoio quanto em crítica. A minha sugestão é só tentem ser sempre educados, porque de qualquer forma o fandom é quem sempre vai sair perdendo em qualquer um dos lados. Então, se a gente não tá de acordo com alguma coisa, e eu já falei isso inclusive quando eu fiz aquele comparativo de Hanyo com Inuyasha, o que eu falava era, gente, vamos tentar então chegar num consenso, chegar num ponto e educadamente a gente reivindica alterações, a gente reivindica melhorias. Porque afinal é para agradar o público. Então o público, por meio de tweets, pode simplesmente expor os motivos pelos quais concorda ou não concorda com o que está sendo apresentado no anime. Eu preciso só que a gente entenda, inclusive para cada um poder formar a sua opinião, é justamente o porquê que isso está acontecendo e qual é a idade da Rin de acordo com o que foi apresentado no episódio 15 de Hanyo. O episódio 15 de Hanyono e a Shahime, ele deixa claro pra gente que houve um salto no tempo ali de 6 meses final de Inuyasha, onde apareceu o Nenokube, depois mais um salto de 1 mês, quando Hosenki leva a Pérola Negra até Inuyasha, e depois um salto de 4 anos, que é quando Toei e Setsuna nascem. Ok, mas qual era a idade da Rin então em Kanketsu-Ren ou no próprio Inuyasha? A única informação oficial que a gente tem é a respeito de uma revista que foi divulgada na época do lançamento do 3º filme de Inuyasha, onde mencionava ali que a Rin teria aproximadamente os seus 8 anos. Fora isso, no anime e no mangá nunca foi citada a idade oficial da Rin, mas o fandom também associa ali a idade dela como sendo uma idade próxima à do Sota, associando também o Sota ao grau de escolaridade que ele tinha na época do anime. Então, com isso, a gente chega que realmente a Rin tinha ali aproximadamente os seus 8 anos.
E se nós considerarmos que o terceiro filme foi confirmado como canon nesse mesmo episódio 15, onde a gente vê a imagem do Toga junto com a Soonga, então acho que a gente pode ter aí essa idade como muito provavelmente oficial. Mas vamos partir do princípio dessa idade dos 8 anos. Tendo isso em mente, a gente sabe que a jornada de Inuyasha durou alguns meses. Logo, a gente pode aí continuar com a ideia de que ao final, quando Naraka é derrotado, Arin ainda tinha ali entre 8 até 9 anos. Passados 3 anos, que é o período que a Agome fica na Era Moderna concluindo seus estudos, Arin teria então 11 a 12 anos no final de Kanketsu Ren. Assim, mais 6 meses até a aparição de Nenokube e 1 mês até a aparição de Hosenki, ela poderia ter alcançado até os seus 13 anos nesse período. Sendo que somados 4 anos até o nascimento de Toei Setsuna, ela teria então 17 anos quando deu à luz às gêmeas. Então esse é um ponto que a gente precisa entender para iniciar essa discussão. De acordo com as informações que foram trazidas pelo anime, Arin deu à luz aos 17 anos. Lembrando que no contexto do anime a gente está falando de uma era que é a Era Sengoku, que ocorreu ali entre o século XV a XVI, mais precisamente dos anos de 1467 a 1570. Nesta época era extremamente comum que mulheres se casassem e tivessem filhos ali em torno dos seus 13 e 14 anos. Por que eu tô falando isso? Porque sim, a gente tem que analisar o contexto em que o anime se passa, mas ao mesmo tempo eu entendo perfeitamente quem discorda e quem não acha interessante que isso seja passado num anime produzido em 2020, justamente porque por mais que a gente esteja retratando acontecimentos ali de 1500, o anime está sendo produzido em 2020. Então eu entendo as pessoas que se incomodam porque pode dar a impressão de que o anime está promovendo e vendendo uma imagem de que, olha, é normal você ter filhos aos seus 17 anos com um cara mais velho. Mas é uma situação muito delicada para a gente analisar, porque isso significaria que então em 2019, 2020, a gente não poderia mais, por exemplo, retratar acontecimentos de séculos passados, justamente para não passar uma impressão de que estaria incentivando isso nos dias de hoje. Então a gente teria que sempre trabalhar com os conceitos atuais e não poderia retratar coisas que infelizmente eram muito comuns naquela época. Outro ponto a gente considerar é que sim, Sesshomaru era mais velho, mas a gente também tem que lembrar que ele é um yokai, um personagem fictício que na verdade é um cão-demônio que assume uma forma humanoide. Então a gente fica sempre naquele contraponto entre o que o anime está transmitindo e o que pode ser interpretado pelas pessoas. Todos esses contrapontos precisam ser analisados. Eu não estou aqui para formar a opinião de ninguém. Estou querendo levantar tanto os argumentos de quem defende quanto os argumentos de quem critica para que cada um possa efetivamente tirar suas conclusões. Existe ainda uma segunda acusação que é justamente de aliciamento, onde as pessoas sugerem que o fato de Sesshomaru ter passado ali alguns meses acompanhando a Rin na sua jornada durante o anime de Inuyasha faria com que ele tivesse influenciado o crescimento dela, a formação dos seus sentimentos. E bom, eu acho que um ponto pra gente perceber é que realmente ele acompanhou ela, embora ele não fosse ali muito sentimental, como todo mundo sabe, mas ele se importava com ela, tanto ao ponto de que quando ela acabou vindo a morrer e foi ressuscitada, ele achou por bem deixá-la na aldeia da Kaede, no vilarejo da Kaede. Um dos motivos pelos quais ele diz que ele quer que ela fique ali é para a segurança dela e para que ela conviva com outros humanos. Inclusive no CD-drama, se nós considerarmos ele como oficial, ele deixa muito claro que ele gostaria que a Rin crescesse e se desenvolvesse os seus sentimentos por ela mesma, que ela pudesse descobrir o que ela quer da vida, o que ela gosta, o que ela não gosta, por si própria, sem influências. E eu acho isso muito interessante porque é um contraponto quando a gente pensa numa questão de um possível aliciamento. Tanto que se nós analisarmos o que nós temos ali de oficial, sim, Sesshomaru em alguns momentos deixou alguns kimonos como presente, mas ele aparentemente não teve mais contato com ela. Tanto que a única vez que a gente sabe que ele apareceu nesse meio tempo foi ali 6 meses após a conclusão do anime, o que foi retratado no episódio 1 de Hanyo, é quando o Nenokube ataca e ele sequer teve contato com Arin. Ele ficou ali próximo apenas para garantir que ela não seria ferida, mas ele não teve mais contato com ela. Então, partindo do princípio de que se passaram ali alguns anos sem que ele tivesse contato com ela, talvez uma reaproximação futura em um contexto totalmente novo, com ela sendo adulta, onde uma nova relação fosse iniciada, poderia não significar aí esse possível aliciamento.
Mas o motivo de eu fazer esse vídeo, além de alertar vocês para que se manifestem nas redes, seja a favor ou não do anime, é justamente para a gente levantar essa discussão de forma saudável, porque eu acredito que a gente precisa entender ambos os lados. Particularmente, como vocês vão perceber ao longo do vídeo e de outros vídeos que eu já fiz aqui anteriormente, eu não verifico a ocorrência de nenhuma dessas duas situações. Posso estar equivocado, mas para mim não me parece, ao longo de tudo que eu já deixei explicado aqui, não parece nem uma situação de aliciamento e nem mesmo me parece algo fora do contexto pelo qual está sendo retratado. Lembrando sempre que a gente está falando da era Sengoku no Japão e não de um retrato de algo que deveria ser praticado nos dias atuais. Além disso, eu também acho importante a gente sempre pensar que se nós formos discutir Inuyasha e Hanyo no Yashahime tem vários problemas pelos quais a gente pode passar horas aqui, e isso não é um argumento, por exemplo, para desmerecer a desaprovação de quem não concorda com esse relacionamento que foi canonizado agora nesse anime. Mas justamente porque, se a gente for analisar, o próprio Inuyasha então sofre de uma série de problemas, como por exemplo Kuga, um yokai lobo que prometeu a casamento uma jovem criança chamada Ayami e que esta, quando cresceu, foi atrás do Kuga buscando o seu casamento tão prometido. Ou até mesmo nós podemos discutir os comportamentos de Miroki, o monge delinquente que acabava por passar a mão muitas vezes nos corpos de mulheres as quais ele achava atraentes, sem pedir a permissão delas. Nós podemos também discutir o fato de que Inuyasha, um yokai com mais de 150 anos, acabou se relacionando com uma garota de apenas 14 e 15 anos. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que a história de Inuyasha, por ser retratada num período feudal, ela traz uma série de problemáticas que hoje são debatidas, e isso é muito importante que a gente continue debatendo-as. Porém, infelizmente, na época eram extremamente comuns, então é natural que ao retratar uma época como essas em uma animação ou um mangá, a gente veja uma situação dessas. Embora em momento algum eu acho que isso deve ser estimulado para as gerações atuais. Muito pelo contrário, a gente chegou num ponto em que finalmente isso se tornou um problema e a gente pode discutir abertamente sobre isso. Então, a gente não quer exatamente que isso seja repetido nas gerações atuais, mas um retrato de uma geração antiga, ainda que seja numa animação, infelizmente vai carregar esses estereótipos. E vocês podem ter certeza que se em algum momento houver uma mudança ou o anime der a entender que realmente o contexto que eu tentei colocar aqui não é realmente o contexto que o anime adotou e que houve ali uma situação com uma idade diferente ou que houve até essa questão do aliciamento, vocês podem ter certeza que eu vou ser a primeira pessoa a falar: olha gente, não vamos fazer a análise do anime, vamos fingir que Hanyo nunca aconteceu, porque realmente não é algo que possa ser aceitável. Porém, aparentemente não é esse o contexto do anime. Então deixem a opinião de vocês aí no comentário do vídeo. Exponham aí se vocês concordam ou não, se vocês veem algum tipo de situação assim ou se isso sequer passa pela cabeça de vocês. Então eu quero saber a opinião de vocês, por favor sejam respeitosos e vamos aí tecer as nossas críticas com respeito de acordo com o que a gente acredita ou não estar acontecendo desse anime. Eu vou continuar fazendo as análises do anime pelo que ele vem apresentando. Se em algum momento eu sentir que realmente existe uma situação que sugere um desses comportamentos, eu vou me manifestar a público para vocês, eu vou provavelmente daí parar de fazer as análises, mas atualmente não é o que eu acho que esteja acontecendo, tá? Eu não acho que seja esse o contexto, então por isso eu vou continuar fazendo as análises do anime, vou continuar discutindo com vocês o que foi aí transformado em canon dentro da série, que é Toei e Setsuna serem filhas de Sesshomaru Irin dentro do contexto desse anime. Então deixem as opiniões de vocês, vou pedir para deixarem um like no vídeo e compartilhar com seus amigos para que as pessoas entendam o contexto do que está acontecendo. Um grande abraço e até mais!